Vamos olhar para os nossos números da economia do mar, só em Portugal. Os mais recentes de 2018 mostravam que as várias atividades da atividade marítima tiveram ou produziram praticamente 9 mil milhões de euros de receitas. Esta área é responsável por 3,3% do valor acrescentado bruto das empresas da produção. Dentro das várias atividades ligadas ao mar, o turismo e o recreio têm o maior significado, 70%, depois as pescas e a aquacultura com 17%, os transportes marítimos com 9%, a construção naval com 3% e a extração de sal com menos de 1%. A pandemia veio então mudar muitas coisas, ela teve um impacto na atividade, em todas as atividades económicas. Vamos ver como foi nas atividades marítimas. Nós podemos aqui dividir entre os setores tradicionais e os setores emergentes e olhar para estes semáforos. Como percebemos, os setores tradicionais sofreram todos, na primeira linha de semáforos, sofreram todos muito o impacto da pandemia. Nos setores emergentes, há alguns que menos. Depois, na capacidade de recuperação, as pescas e a aquacultura têm um futuro assim difícil. Portos e transportes marítimos mostram melhor capacidade de recuperação. O turismo marítimo e costeiro, o turismo tem um ponto de interrogação em todas as suas formas neste momento. Os setores emergentes parecem muito mais ágeis, têm muito melhor capacidade de recuperar depois desta pandemia. Voltamos então à conversa e nós convidamos sempre para o Fronteiras 21 os nossos telespectadores a dirigir perguntas aos convidados. Jorge Almeida, e a propósito desta coisa da economia Sim. E das oportunidades, como é que nós passamos, nós, Portugal, de um país que foi uma potência marítima para um país que não vem nos rankings de quase nada no que diz respeito a isto? É falta de investimento? Foi desinteresse nosso? Desligámos do mar? Não. Eu acho que é porque estamos distraídos, por acaso. Eu acho que temos tudo, de facto, para voltar a ser Lisboa pode voltar a ser uma grande capital marítima, mas para isso é preciso haver uma convergência, essencialmente, de interesses públicos, interesses privados e também um bocadinho de sorte. Eu posso lhe contar um pouco a história do que se passou em Sines. Sines é um porto que hoje realmente é um porto de sucesso, que teve um princípio difícil, mas foi um sucesso porque houve uma combinação única, de facto, do interesse do maior operador portuário do mundo, a PSA, em Sines, que conseguiu depois trazer um dos maiores operadores marítimos, o segundo maior operador marítimo, a MSC, mas houve a felicidade de haver uma grande convergência com a tutela na altura, à frente da qual estava a engenheira Ana Paula Vitorino como secretária de Estado dos Transportes e depois como ministra do Mar, e essa cooperação foi absolutamente crítica. Depois houve um elemento de sorte, foi o facto de Lisboa estar a sofrer imenso com problemas laborais e congestionamento, etc. E, portanto, a MSC decidiu ir para Sines, na altura tinha um serviço costeiro apenas, e depois de estar em Sines descobriu que, de facto, Sines podia ser uma grande plataforma marítima e hoje tem serviços para todo o mundo. Começou com um único serviço costeiro, como digo, e hoje tem 23 serviços semanais para todo o mundo. Começou com um movimento de cerca de 4 mil contentores por mês. Antes da Covid estava a fazer 120 mil contentores. Portanto, é uma história de sucesso extraordinário, mas era impossível que não tivesse acontecido se não fosse esta, de facto, combinação da iniciativa privada e com o apoio, e com o entendimento, de facto, com a competência da parte pública. Porque, de facto, este porto foi concebido com a intenção de ser uma espécie de posto de abastecimento para fazer uma triangulação do transporte marítimo que vinha do norte da Europa com o que vinha da Ásia, podendo descansar, restaurar, reabastecer e depois seguir para, por exemplo, para o outro lado do Atlântico. Sim, essa parte do restaurar e reabastecer não está a ser muito explorada, mas de facto a localização geográfica de Sines é ideal para fazer o cruzamento das rotas que vêm do Extremo Oriente e do Mediterrâneo com as rotas atlânticas. Fazer o transbordo da carga, de certa maneira, mas ao mesmo tempo também ter a possibilidade de trazer para Portugal as escalas diretas de navios-mãe e, portanto, ter um serviço que é mais barato, obviamente, e que também tem um trajeto mais curto, mais rápido, que, obviamente, em termos de economia é importante. O abandono que fizemos da construção naval, da reparação naval, foi uma distração também?
Não está tão mal como pensa, por acaso, devo dizer. É? Eu estava hoje a falar com o ex-presidente da Associação de Indústrias Navais e ele diz-me que tanto a construção naval como a reparação naval neste momento não estão nada mal, incluindo os problemas que temos tido com o Covid. Uma parte da razão é que os navios têm que ser transformados por causa das novas regras que eu mencionei há pouco, que têm a ver com a redução da poluição. E, portanto, o estaleiro de Algesnar, por exemplo, está muito ocupado com navios, está cheio. Na parte da construção temos a sorte de ter um armador português, Mário Ferreira, que decidiu mandar construir os seus navios em Portugal, e eu acho que isso é uma coisa que deve ser notada e apoiada. E, portanto, não é tão mal como isso. Mas voltando agora, se posso... A pergunta do Leonel Monteiro para si era porque é que a Holanda consegue ser o principal ponto de entrada e saída de mercadorias via mar e Portugal não? O que é que os holandeses fazem melhor do que nós? Podemos responder isso de várias maneiras. Uma delas é dizer que Roterdão tem 700 anos. A Roterdão começou no século XIV. E Sines só tem 45 anos, o que é. Portanto, só podemos comparar quando tivermos mais experiência. Mas não é só isso. De facto, Sines tem uma localização muito diferente daquilo que é Roterdão. Roterdão está perto de uma grande área económica, portanto tem muitos clientes, muita carga, etc. E Sines tem que construir todo esse tecido produtivo para poder começar de facto a crescer. E um dia eu não tenho dúvida que vai ser um dos grandes portos mundiais.